sejam bem-vindos, bem-vindas e, como vocês quiserem, a segunda temporada do podcast FIBO, Filosofia de Boteco, que resistiu ao ano de 2019, assim como o Brasil, um pouco em frangalhos, mas estamos vivos. Estamos vivos. Temos 3 pessoas dessa mesa vivas. Viva. O Zé nem tanto, tá dando uma coçadinha na garganta, uma tossida, mas tá vivo, né, Zé? Oi, gente, tudo bom? Ó, feliz 2020 pra todo mundo. Estamos aqui de volta, firmes e fortes, que nem prego em geleia. E tamo aí, é prego né, cara? na areia? Ah, não sei qual que é o Mas termo. tudo bem. Ele é no palito, já vi várias vezes. Entendi. Aí você, Zico, tá bem? Como você passou de essas férias do FIBO? Cara, olá todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabis e Cláudios. Bem-vindos novamente. Pra você que tá chegando a primeira vez aí, seja bem-vindo também. Ótimo 2020 pra nós. Sobrevivemos, cara. Essas férias foram bem boas, muito descanso, muita paz, muita trilha. Você ficou divulgando podcast quando você estava viajando? Ah, todo mundo que eu conhecia, que eu trombava, falava, quer conhecer aí, ó, o podcast Filosofia de Boteco e tal. E é isso. Deixa eu falar então, esse podcast planeja... eu tenho uma meta pra esse ano, que é... Esse podcast que não vai ser mais um latifúndio não, porque a gente planeja acabar com a propriedade privada que faz tão mal pra esse mundo. Então, um dia... Não vai acontecer quando ele estiver vivo, provavelmente, mas pelo bem do podcast, isso aqui vai ser agora uma área comunitária de diálogo e democracia, que é o que a gente tá precisando mais ou menos por aí. E eu tô falando planejar porque o tema desse episódio é planejamento. E aí, não sei onde a gente vai chegar, mas a minha ideia é que a gente fale sobre planejamento da vida, pode ser um planejamento a longo prazo, para 2020, ou que comece em 2020 e termine em 2025, e daí por diante. Mas, antes da gente começar essa discussão que a gente não sabe onde vai acabar, eu vou ler a definição com o nosso amigo dicionário aqui, que tá na mão aqui. O ano mudou, mas os costumes continuam, né? Que eu perdendo a definição no começo. Não, na verdade eu não ia te zoar, eu ia falar que a gente continua vendo a definição do dicionário, mas... Vocês vão começar porque é a marca registrada desse podcast, que agora vai, inclusive, a nossa meta é todos os eventos públicos de 2020, a gente vai indicar pra alguém, então provavelmente nos blocos de carnaval por aí, vocês vão ver as pessoas indicando o podcast. Pode ser um de nós, os 3. Quem sabe? Então fiquem atentos a recomendações de podcast no bloquinho. Mas vamos lá. Planejamento, anota aí todo mundo. Substantivo masculino significa ação de preparar um trabalho ou um objetivo de forma sistemática. Planificação. 2. Ação ou efeito de planejar, de elaborar um plano. Determinação das etapas, procedimentos ou meios que devem ser usados no desenvolvimento de um trabalho, festa e evento. Bom, deixa eu começar com uma pergunta para vocês. Qual foi, na sua opinião, o planejamento que mais deu certo na sua vida? Cara, eu sou uma pessoa pouco planejada, né? Em diversos sentidos. Vá. E algumas coisas não são tão planejadas de propósito, depois eu comento isso. Mas eu acho que o planejamento pra mim que mais funcionou foi quando eu decidi largar a parte de administrativa na NOC, na época que eu trabalhava lá, e ir atrás de uma escola. Mas isso foi planejado? Foi planejado. Não, assim, eu já sabia que eu queria ir pra sala de aula e trabalhar em escola, queria largar a coordenação, toda essa parte. E eu coloquei uma meta, eu falei... Eu quero, em no máximo 2 anos, estar trabalhando numa grande escola de São Paulo. Né? Grande, vocês entendem, né? Obviamente. De São Paulo. E a meta era isso acontecer em até 2 anos. E foi menos de 3 meses, porque eu realmente me empenhei naquela meta. Né? Acho que, assim, deve ter outras coisas que eu fiz também, mas essa foi uma coisa que realmente funcionou. E eu debrucei muito, assim, de chegar a ficar 8 horas no LinkedIn um dia. Nossa senhora. Me preparando pra isso. Entendi. Zé, um planejamento seu que deu errado.
Não precisa ser o que mais Ué, deu por quê? errado. Ah, pra gente. Depois você conta suas glórias. Um planejamento que deu errado? É que você não erra, né? Caramba. Não é isso, né? É difícil o Zé Barreto errado. Não, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Várias coisas que já aconteceram comigo deram errado. Inclusive, não sei, acho que por estar nesse mundo aí infelizmente, de empreendedorismo, né? Mas às vezes a gente já pensou eu pensei em empreender já em algum negócio, acabou que não dando certo e aí tive que optar por outras opções. No trabalho mesmo em si, já falhei em algumas coisas, planejava fazer certas coisas e depois não ter aprovação lá do final e aí me frustrar por não ter conseguido levar o projeto até o final. Acho que tem um monte de coisa. E na vida nem se fale, né? Então, senão a gente vai ter que ter um episódio só de fracasso aqui. Falando em planejamentos do Zé, a gente tá aqui gravando na casa dele e eu tô bem de frente pra um Kanbanzinho que ele fez aqui. Um quê? Kanban. Isso chama Kanban? Kanban. Sim. Kanban é uma técnica de... Explica aí para as pessoas que estão ouvindo, que assim como eu, não fazem a menor ideia e precisam visualizar. Eu vou falar o lado mais da engenharia, eu não sei esse lado de planejamento. Planejamento de outro sentido, né? Mas é um sistema de marcação de limites, né? Então a gente usava muito isso na fábrica, por exemplo. Então como é que eu sabia que alguma coisa estava acabando? Né? Eu fazia marcações, isso aí vem dos primórdios mesmo. Eu tenho uma fábrica e eu faço assim, quando o estoque chegar nessa linha aqui, eu sei que eu tenho que pedir mais para o fornecedor, que é o tempo do fornecedor me entregar e não ficar faltando matéria-prima. Então, isso é um Kanban. Na verdade, é uma ferramenta, né, que a gente pode usar para conseguir gerenciar melhor as tarefas. Como se fosse um Trello, só que eu preferi deixar na minha parede, porque é mais fácil de visualizar e o Trello eu não tenho ainda a praticidade de conseguir abrir e ficar atualizando o aplicativo. Acho eu aqui tá na porta da minha parede, tá mais visual e eu saio, vejo isso todo dia, consigo mexer. E é até mais legal e divertido, como eu não tô acostumado com isso, trabalhar melhor e gerir melhor as minhas tarefas do dia, da semana, do mês e me planejar de uma forma melhor para que 2020 seja mais produtivo, porque eu tô sentindo que esse ano vai bombar as coisas e me aguardem e sai da frente que eu tô chegando. Inclusive eu tô vendo ali, uma coisa que você já pode mudar ali pro Doni, que era o planejamento FIBO 2020, que já tá pronto. Exato. Tá vendo? Então, Não, eu acho que uma coisa boa, a primeira coisa que eu comentei com o Zé quando eu vi esse Kanban, que é uma coisa, assim, boa, né? Mas é uma coisa boa, que é o seguinte. Tudo bem, você pode ter uma agenda, pode ter, sei lá, aplicativos, ou o Trello que o Zé tava falando, mas quando tá na sua parede, ou alguma coisa mais visual assim, é bom, e que você vai ver sempre inevitavelmente, é bom aquele negócio que fica te cobrando ali, do tipo, eu tô aqui, hein? Você não esquece de mim. Quando tá no celular, pelo menos pra mim, mesmo você pode colocar umas notificações e tal, mas foda-se. Depois você vai lá, puxa pra cima. Você puxa pra cima e fala, bom, segue a vida. Então acho que essa cobrança de uma forma que não seja... que não seja negativa pra você, eu acho que é uma boa forma de você se lembrar. Porque eu acho que às vezes a gente passa, pelo menos essa é a minha impressão, tem uns dias meio loucos por causa do trabalho, por causa de problemas pessoais ou sei lá, íntimos, que aí você meio que esquece tudo e aí depois você deseja ter, sei lá, dado algum passo nesses dias. Você fica tipo 10 dias só trabalhando e dormindo. Isso aconteceu comigo quando eu tinha um outro emprego. E aí eu falava, putz, tinha um livro que eu tava lendo, ou tinha um filme que eu queria ver, ou eu passei uma semana sem ir na academia, que era uma das coisas, enfim. E aí eu ficava pensando, putz, quando eu tentava, me recolocava pra reposicionar meus planos, eu pensava, putz, perdi esse tempo. Então acho que isso é uma coisa que talvez eu, agora falando de 2020, eu tenho feito, não é um grande feito, não sou também a Greta Thunberg, né? Não sou ainda, apesar de ser mais velho que ela, não tenho uns feitos tão grandes, mas o meu feito em 2020 por enquanto tem sido
ler sempre que eu posso. Então tô lendo no ônibus, no metrô, nos 10 minutos de intervalo de qualquer coisa que eu tenho, enfim, nos 20 minutos antes de começar a me arrumar para ir pro trabalho eu tô lendo. E aí isso você cria uma constância, porque chega um momento, isso serve para leitura, mas creio eu que chega um momento que você vai, assim como ir na academia, frequência, etc., vai te dando uma sensação de que você está fazendo, pelo menos. Não sei, mas isso é apenas uma divagação. É isso, né? Mas também o ano já começou meio conturbado, né? Então... É como acabou em 2019. Exato, eu até ouvi dizer de entidades aí que, em tese, os astros estão se juntando, ainda estão em um processo de alinhamento. Mas você conversou com as entidades diretamente? Não, ouvi tá. num podcast Tá. de previsões, né? Falando que 2019 ia ser um ano difícil, mas que, em tese, o período mais crítico ia acontecer a partir de novembro do ano passado até março de 2020. Então, Passou meu aniversário, vai dar tudo certo, é isso. Infelizmente, as coisas só começam a melhorar pro segundo semestre. Então é um inferno astral de 1 ano e 3 meses que você está vivendo. E basicamente é isso. Isso aí que eu tô dando, que a gente ficou fora em um tempo, né? Já houve bombardeio, já caiu o avião. Já teve de tudo. Já teve propaganda nazista. Tá foda. 2020 já começou daquele jeito. Mas vamos tentar ser menos político hoje, porque senão eu não quero pistolar de novo. Não, por favor. Começar o ano já assim. Bom, mas agora falando... No começo eu falei, né, que eu sou uma pessoa pouco planejada e isso, às vezes eu gosto disso. Eu gosto muito de, em alguns momentos, e aí é uma autocrítica aqui que eu não consigo às vezes mensurar o quanto isso é bom, mas deixar as coisas acontecerem por acontecerem, sabe? Algumas coisas muito planejadas me incomodam. Por exemplo, viagem. É muito legal quando você vai viajar e você tem um roteiro organizado e tal, mas eu detesto fazer um roteiro do tipo, a gente vai chegar, acordar às 7 da manhã, aí a gente tem café das 7 às 7h30, porque 7h40 a gente tem que entrar no ônibus pra fazer a primeira parada, e aí você monta um baita de um planejamento tal, e às vezes você deixa de viver coisas que o planejamento que estão fora do planejamento, sabe? Então você se baseia tanto em coisas que você viu na internet, por exemplo, ou coisas que alguém te falou, e às vezes você está num lugar e alguém te indica, sei lá, um restaurante X que provavelmente vai ser o melhor restaurante para você, porque é um restaurante de comida nativa e tal, que é pouco conhecido. Mas é fora da sua rota. É fora da sua rota. Entendi. Eu discordo do Zico. Temos aqui Não, porque primeiro assim, embate de 2020. uma disputa entre pragmático e espontâneo. Não. Eu acredito que para viajar precisa sim de um planejamento, mas também ele não pode ser tão... como é que se fala? Rígido e ter um cronograma totalmente preenchido durante todo o seu dia. Eu acho que precisa sim de um planejamento mínimo, mas ele também tem que ser flexível. Porque o Zico vai concordar comigo aqui. Se você quer conhecer uma pessoa, viaje com ela. Porque... Quer mandar um recado para nossos amigos que já viajaram com você? Não sei, eu e o Zico já viajando com uma pessoa... Eu vou defender a nossa... Ela não ouve podcast, não deveria estar defendendo ela. Né? Mas a nossa viagem foi pouquíssimo planejada e deu super certo. Porque... Não, tudo bem, eu concordo. Mas o que eu digo é assim, se você vai para um lugar que você quer ir muito, e aí você planeja, e tem lugares que você sabe que para você são essenciais passar naquele lugar, você coloca no seu dia. Mas é claro que você tem que deixar ali, durante o seu dia planejado, tempos livres, porque você sabe que, cara, no meio do caminho você vai ver alguma coisa que vai te interessar ou alguém vai te dar uma dica lá que você tem que passar em um outro lugar. Mas eu acho que minimamente você tinha que ter pelo menos o seu dia pré-estabelecido, porque senão você não programa nada, aí você sai, bebe, no outro dia você acorda mais tarde, não se programa, aí já você, em vez de você tomar café, você já emenda... o almoço. Mas a minha visão, o que eu critico, é aquela agenda que é planejada com 3 meses de antecedência, sei lá, 3 meses é um exagero, obviamente, para quem não percebeu, né? E que ela não pode mudar. Então, assim,